Bom dia, Dora. Em seu nome, eu já agradeço a todos do Centro Espírita Semente Cristã, e em especial ao nosso irmão Jefferson, que fez uma excelente harmonização antes da fala, e agradeço a todos que nos acompanham nesse momento, que abre aí os seus lares para, através da internet, refletir conosco sobre esse importante webinário de valorização da vida, no bom uso da ferramenta da internet, que imortaliza esses momentos, né? A gente sabe das dificuldades de deslocamento que nós vivemos hoje por conta de uma pandemia, e esse registro fica na internet para ser alcançado em qualquer momento do dia, quando a pessoa possa, junto conosco, no momento dela, refletir sobre essas questões. Então, bom dia a todos, que Jesus nos abençoe a todos nesse importante momento de webinário. Que maravilha! Nós ficamos muito felizes porque sabemos da sua contribuição, acompanhamos alguns trabalhos que vocês fazem, você, outros amigos também, e é um prazer ter a contribuição de vocês. Eu fico muito agradecida, você foi muito assim, solícito, já foi atendendo de pronto, aceitando, e a gente fica muito feliz. Então, eu não vou perder tempo, eu não vou tirar seu tempo, eu vou pedir que você faça a sua apresentação. A partir de agora, fique à vontade para a sua fala. Nós vamos acompanhar. Muito obrigado, Dora. Esses momentos são importantes porque unem essas duas cidades, uma aí do Piauí, a outra aqui da grande São Paulo, a nossa cidade de Osasco. Então, como a Dora disse, eu sou o Alan Della Bella, eu sou psicólogo clínico e sou membro da Associação Médico Espírita de Osasco, junto com outros irmãos que desde 2015 vimos militando nas questões que envolvem ciência e espiritualidade. E hoje vamos refletir aqui um pouquinho sobre o tema da depressão e os seus aspectos espirituais. Durante 40 minutos a gente vai tentar situar qual é essa problemática que a Organização Mundial de Saúde vem colocando como de grave importância, né? Ela aparece nos temas no mês de setembro, quando a gente fala de valorização da vida, na temática do suicídio, né? E nós sabemos que a depressão, essa palavra tão temida, está envolvida na temática do suicídio na maioria dos casos. Não sei se já pode ir dando continuidade aí, Dora, já vamos... Sim, já pode. Aqueles que nos acompanham aí pelo chat, muito obrigado, a presença atual, né, em loco de vocês, e a gente vai tentar, na medida do possível aqui, ir interagindo com todos, tá bom? Bom, essa palavra tão temida, ela vem do latim, do depressio, quando o prefixo de significa para baixo e pressio, pressão para baixo, né? É um preenchimento de vazio. Eu sempre gostei desta definição, esse pressionado para baixo. Quem vivencia depressão sabe que fica preenchido de vazio, pressionado por um vazio. E está classificado no Código Internacional de Doenças com a sigla F33. Nós sabemos que a letra F representa a doença mental, os transtornos mentais, e lá no número 33 a gente tem a depressão, 33.0 leve, 33.1 moderada, 33.2 é grave. Essa doença atinge 400 milhões de pessoas no mundo, que são definitivamente catalogadas, mas a gente sabe que, como todos os outros transtornos, né, o número termina sendo muito maior do que isso. Ela é marcada por uma doença crônica, uma síndrome crônica, né, que a principal marca é a tristeza profunda. Antes de se usar a palavra depressão, se usava melancolia profunda, né? E essa é a principal característica, mas não é a única, não. Ela é uma conversa íntima com a perda do interesse de forma geral, uma certa apatia, ausência de ânimo, né?
A oscilação de humor são situações sinuosas que vêm e que voltam, e que sim, pode levar ao suicídio. Ela é o principal componente da problemática do suicídio. Tem aí uma regra geral dentro da psiquiatria e da psicologia para que a gente possa, de fato, diagnosticar uma pessoa com o transtorno depressivo. Vale uma atenção para essa palavra, né? A substituição do uso da palavra doença para a palavra transtorno, porque, invariavelmente, aquela classificação que a gente encontra na letra F e que fala da saúde mental são apontamentos, né? São sintomas, são classificações de problemáticas que todos nós temos. Muita gente gosta de ir dar uma olhadinha, né, e estudar sobre o que é aquilo e fica com temor e fala, nossa, eu acho que eu sou deprimido, eu acho que eu tenho ansiedade, eu acho que eu tenho transtorno de humor, eu acho que eu tenho humor bipolar, enfim. Aqueles transtornos, quando a gente lê, a gente se encontra ali, porque, de fato, eles dizem respeito ao nosso funcionamento psicológico. Por isso que estão classificados como transtorno, porque tornam-se patológico à medida em que eles transtornam a nossa vida. Então, é comum que a gente se identifique com aqueles sintomas, mas há de se ter algumas características para a gente considerar aquilo um transtorno, considerar aquilo patológico. E mais de um de todos os apontamentos que tem lá, né? Então, a gente tem, sim, sintomas depressivos, sintomas melancólicos, oscilação de humor, a gente tem ansiedade, e isso são mecanismos, às vezes, de defesa da própria vida, da própria organização e equilíbrio psicológico. Mas, em algum momento, eles se tornam um pouco mais agudos e a gente precisa de tratar, a gente precisa de dar atenção para isso. Por isso que, mesmo no webinário, quando a gente fala de valorização da vida, a gente passa por essa classificação, por essa nomeação e por essa explicação, inclusive apresentando dados sobre determinado transtorno. Então, quando a gente reúne mais de um, mais de dois ou mais de três sintomas de apatia, falta de motivação, medos que antes a gente não sentia, que de repente passa a sentir, ele surge também a sintoma depressivo, dificuldade de concentração, sensação de vazio, irritabilidade, oriunda de um excesso de estresse, né? Esquecimento, a pessoa percebe que está esquecendo mais, não está lembrando de eventos que comumente ela lembrava, angústia, dificuldade de ter ideia para resolver os seus problemas, em alguém e fala uma solução simples e ela pensa, nossa, por que eu não tinha pensado nisso antes, né? Isso pode ser também uma conversa íntima com a depressão. Pensamentos pessimistas, pensamentos evasivos, a gente vai falar um pouquinho depois sobre os aspectos espirituais e como eles estão relacionados, como a gente abre campo para a influência espiritual no momento de maior melancolia, de depressão, de pessimismo, insegurança, a pessoa vai perdendo um pouco da autonomia psíquica e fica insegura no seu protagonismo profissional, social, coisas que ela entendia como simples de se resolver se tornam muito desafiadoras. Insônia, todo mundo que sofre de insônia em algum momento adoece. O sono refazedor é muito importante para o nosso bem-estar psicológico e físico. Falta de vontade, sobretudo para aquelas atividades que a gente tinha prazer em fazer, de repente você sente um vazio, uma ausência de mobilidade para fazer coisas que você gostava, raciocínio lento, quando a cabeça tem que pegar no tranco, você demora para fazer um entendimento, parece que você está num segundo momento sempre, presta atenção nisso, pode ser estresse, depressão, ansiedade. Tem muita gente que acha que a ansiedade não tem relação com a depressão, porque a ansiedade te coloca num movimento mais acelerado e a depressão te coloca num movimento de apatia, mas elas têm relação sim. Uma
pode levar a outra. Inclusive, dentro da classificação do Código Internacional de Doenças, a gente vai encontrar a mista, né? Que é a depressão com ansiedade. E um componente que fala com o atual momento da nossa reflexão acerca do suicídio, que é a vontade de morrer. Pesquisas apontam um número muito grande quando se entra nessa temática. 9 de 10 pessoas já consideraram a morte. 7 a 8 de 10 pessoas já consideraram o suicídio, pensaram sobre suicídio. Mas a vontade de morrer sem tirar a própria vida é quase que 10 por 10. 9 de 10 pessoas, em algum momento, já pensou assim, nossa, se a espiritualidade me levar agora, não seria um mal não, viu? Seria uma coisa até legal. Porque a gente tem uma vida muito difícil, é a proposta da reencarnação. Então, esse tipo de pensamento é uma identificação, é um sinal também da depressão. E os números apontam que a maioria, não todas, que é um mito, mas a maioria das pessoas que retiraram a própria vida apresentaram sintomas depressivos. A depressão é o principal componente de quem acaba com a sua própria vida, porque a depressão ela reúne sintomas que aparecem no enfrentamento da dor, no enfrentamento do desafio, no enfrentamento daquilo que a gente está lendo como sofrimento. Sendo assim, o suicídio ele é um movimento de eliminar a dor e não de acabar com a própria vida. Eu gosto da analogia que um colega espírita fez a respeito do entendimento que ele fazia do momento do suicídio. Ele comparou o suicídio a uma pessoa que está num prédio alto que está pegando fogo. O fogo representa a dor. Então, há um momento desse enfrentamento com o fogo fica tão difícil, ela se vê quase que morta e queimada por ele, que o impulso de pular do prédio não é para tirar a sua vida, mas se livrar do fogo que estava ali para queimar o seu corpo. Eu gostei disso, porque eu entendi o que é esse movimento de livrar da dor, e eu espero que o colega, as pessoas que estejam nos assistindo, entendam o que eu quis dizer com isso, né? Mas, assim, diagnosticados, né? O Brasil tem aproximadamente 12 milhões de pessoas deprimidas. É um dos países mais depressivos do mundo. Ele é o número 1 em ansiedade, e em depressão é um dos que mais tem depressão, e vale lembrar que em suicídio o Brasil é o 8º país, né? Durante o nosso webinário, a cada minuto, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a vida no mundo, e provavelmente ela estava com sintomas depressivos. Isso, gente, apresenta um número que a gente tem de registros, mas nós sabemos que o número é muito maior. Tem fatores de risco importantes para a gente definir a depressão, né? Os mais comuns: abuso de substâncias, abuso de álcool, né? Vulnerabilidade psicológica. Isso também faz com que a pessoa tenha dificuldade de vivenciar os seus conflitos. Quando a pessoa está deprimida, pode ser que ela já tenha uma predisposição genética para a doença, pode ser que ela já traga isso quando ela reencarna, mas pode ser resultado pessoal da disposição que ela tem para enfrentar os seus problemas. Ela pode ser oriunda de alguma perda. Nós sabemos, pelo apego humano que nós temos às coisas e às pessoas, o quanto é difícil a gente lidar com perda, a gente lidar com o luto, com a sensação de que a gente não vai ver mais a pessoa. E tem muita gente que começa a apresentar sintomas quando perde um ente querido, né? Sabemos que tem fatores genéticos, ou quando a pessoa está diante de um enfrentamento assim de eventos grandiosos. O que são eventos grandiosos? O que são esses eventos negativos, né? Ficar desempregado, perder o emprego,
ou se aposentar e perder o sentido da vida depois da aposentadoria. Tem muita gente que deprime quando aposenta. Se sentir prejudicada de forma judicial, perder uma grande causa judicial. E eu estive com os colegas da Amatra recentemente, a gente sabe que aquele que, dentro da condição humana, do juízo humano, perde as suas causas, ele começa a apresentar sintomas depressivos, não conseguir se formar, não conseguir se casar, tem muita gente que deprime, né? Mas ela não é, assim, uma resposta simples frente a esses momentos estressantes do cotidiano apenas. Ela é uma síndrome que reúne várias questões, problemas pessoais, né? O isolamento, nós estamos no meio de uma pandemia, o isolamento tem preocupado a Organização Mundial de Saúde, porque já se fala em quarta onda, que é uma onda oriunda da pandemia que diz respeito à saúde mental, e dentro dessas problemáticas, a maior preocupação é a depressão, a ansiedade, né? A depressão pode vir depois de doenças graves, quando a pessoa tem um enfrentamento do câncer ou problemas assim que pode levar à morte e ela fica deprimida, enfim. A gente classifica como síndrome porque são várias nuances que faz com que o profissional, que é importante ressaltar, o diagnóstico deve ser dado por um profissional de psicologia, de psiquiatria, né? Vai encontrar elementos ali em que ele fecha um diagnóstico de depressão, que pode ser um episódio depressivo, são tipos diferentes de depressão, né? Episódio depressivo é aquela tristeza, falta de energia, falta de iniciativa, de prazer, é a falta de tudo, de sono, de apetite, o pensamento lento, né? Ou pode ser uma depressão profunda, onde o transtorno ele é muito mais contundente. Ele tem, inclusive, dentro da sua classificação, um tempo de duração. Tem que durar aproximadamente 6 meses, com uma intensificação desse quadro depressivo, com uma contundência maior na paralisação da pessoa, né? Que normalmente esse transtorno depressivo maior é um quadro bem grave, e são esses aí que costumam ter uma conversa íntima com herança genética, por exemplo, né? Outro tipo de depressão é a bipolar, onde dentro do transtorno depressivo a gente encontra uma oscilação de comportamento, que passa por fases assim mais eufóricas, onde a pessoa tem uma raiva mais contundente, uma mobilidade maior, e outros momentos não. Ela perde a energia, fica em desatenção, perde a conexão com a vida, né? Outra coisa para a gente falar também sobre a distimia, que é uma forma crônica, é um desdobramento da depressão. Ela é menos grave que a depressão, mas ela costuma ir e voltar e durar um longo período de tempo. A pessoa sempre é visitada por um sintoma mais melancólico. Geralmente, quando ela perde assim, a admiração por si mesma, a pessoa que fica com baixa autoestima, baixa produtividade, esse rebaixamento da sua capacidade, né? Não se diverte, não tem vontade de fazer as coisas, não tem esperança no futuro, né? Parece com a depressão sazonal, mas ela é menos contundente. A depressão sazonal também vai e vem, né? Em determinadas épocas. Tem gente que tem mulheres, né, na TPM, fica mais deprimida. Tem gente que tem época de aniversário, tem gente que tem datas assim de comemorações, final de ano, Natal. Então, são acometimentos profundos, mas com datas específicas, como é a depressão pós-parto, a pessoa teve uma depressão após aquele evento, né? E também tem uma incidência grande no Brasil de depressão pós-parto, né? São mudanças de humor que acontecem também com as mudanças hormonais da gestante. Então, ela se sente mais melancólica e apresenta todos os sintomas depressivos. E tem a depressão psicótica, que é um tema que a gente vai falar um pouquinho mais ali na frente, por conta de questões espirituais, que aqui a maioria de nós, né,
já assimilamos a doutrina espírita, estamos estudando a doutrina espírita e a influência dos espíritos em nossa vida. Então, acho que a depressão psicótica é um tema que a gente tem que dar um pouquinho mais de relevância, porque ela inclui os sintomas psicóticos, né, de delírio e de alucinações, que são muitas vezes confundidos com influência espiritual. A gente vê que tem muito centro espírita ou muito espírita, né, que tudo que tem de acometimento psicótico, ele direciona para o lado espiritual. E nem sempre é assim. Nem só um, nem só o outro. Existem pequenas nuances aí que a gente vai discutir um pouquinho para saber diferenciar e ter esse diagnóstico diferenciado, como diz o meu amigo doutor Alejandro, que está nos acompanhando aí, faz toda a diferença, né, meu amigo? Um fenômeno que tem aparecido muito, não só na questão do suicídio, mas também na depressão, que é a depressão na adolescência, a depressão na infância. Então, são observações que são muito atuais. Ninguém, até uns anos próximos para trás, aí, não consideraria esse aumento. Vamos colocar de 10 anos para cá, quando foi feita a última pesquisa, um aumento de mais de 67% na depressão de jovens e nas crianças um aumento de 43% em diagnóstico de depressão infantil. Para as mulheres também, a depressão gestacional, a depressão da menopausa, enfim, meus amigos. São muitos, né, os nossos sintomas depressivos, e a gente tem que saber lidar com eles. Né? Tá certo, Dora? Estamos no caminho? A gente está aqui situando um pouquinho dos sintomas. Está no caminho, sim. Me chamou a atenção, Alan, quando você falou aí, com relação a essa situação de que, de repente, a criatura perde o gosto pela vida. Eu fiquei pensando, a pessoa que sempre foi muito sensível a tudo que acontece em torno, a família e tudo mais, e de repente ela desenvolve como que uma insensibilidade diante da vida, diante das pessoas, que ela mesmo se pergunta, meu Deus, por que eu estou tão insensível diante disso? Ela estaria enquadrada Sim, nesse quadro? É claro depressivo? que um diagnóstico preciso, como a gente vinha falando, deve ser feito por um profissional. Mas o importante, né, do apoio familiar é justamente esse, porque às vezes até a pessoa ela perceber que o movimento dela caiu, ela pode confundir com um cansaço, com estresse, ou com deslocar a depressão por algum movimento que está acontecendo na vida dela, de repente ela acha que é o emprego novo, ele pode até ter influência, mas são questões muito internas que a colocam sem disponibilidade para nada, em qualquer iniciativa, vai fazendo com que ela apresente, sim, os sintomas depressivos, e às vezes o outro, o nosso ente querido, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos familiares, tem essa sensibilidade de perceber antes do paciente, antes da pessoa, né, aquele sintoma, e ela, junto com a pessoa, começa a mostrar isso e vai buscar ajuda. E a ajuda espiritual é muito bem-vinda. Quando a gente fala que não pode nem ir para um lado nem para o outro somente, não significa que os dois não possam estar juntos. Aliás, o melhor tratamento para a depressão é o multifatorial. Você envolver desde questões de alimentação saudável, de hábitos saudáveis, como atividade física, horário de acordar e de dormir, rotina diária, abolir e incluir alguns elementos na sua rotina de alimentação, fazer um tratamento espiritual, buscar aumentar a sua religiosidade dentro de alguma religião ou na sua casa mesmo, né? Ter reflexões de ordem mais espiritualizadas, não se fechar apenas para as questões materiais, né? E buscar ajuda de psicoterapia, quando mais de medicação, medicamentos psiquiátricos,
que são extremamente modernos, que vão ajudar muito, né? E é preciso a gente também tirar alguns mitos em torno do tratamento medicamentoso. Mas a depressão, ela vem sendo enquadrada como o mal do século. Observar sintomas físicos. Observar sintomas físicos, dor de barriga, azia, flatulência, dor de cabeça, pressão no peito, a pessoa sente o peito pressionado, parece com a da ansiedade, mas é pressionado por um vazio, uma ausência de força, uma dor no peito, constipação ou má digestão de alguma forma, tensão muscular, toda hora apresentando dor, principalmente nos ombros e na nuca, sempre tensa, sempre rígida, sempre pessimista. Isso pode ser um sintoma, né? Dor no corpo todo, mas principalmente nessas partes do corpo, onde a gente direciona a energia da tensão quando estamos preocupados, né? E o que a gente percebe também é que o sintoma depressivo, dentro dessa parte física, ele abre campo para a instalação de doenças. A pessoa quando está mais deprimida, ela baixa a imunidade, ela baixa a resistência dela, e aí tem um resfriado, tem uma gripe, aí ela tem uma desinteria, ela começa a ter dor no corpo. Essa falta de interesse faz baixar a imunidade. Então, são vários fatores, né? Agora, o que a gente vai tentar refletir sobre as questões espirituais? E o que a gente faz com isso? Qual seria a grande contribuição da doutrina espírita para essas problemáticas? Eu acho que uma coisa é um ponto de partida. Eu tenho sempre dito para os colegas em nossas discussões, e isso tem se tornado quase que um pensamento unânime, assim, todo mundo tem concordado com isso. E a gente tem apoio na filosofia da doutrina espírita para chegar a essas conclusões. Quais conclusões? Primeiro, que a vida é difícil. É importante a gente entender isso. É importante a gente entender que, independente da nossa escolha, a vida vai ser difícil. A vida não é difícil porque a gente escolheu errado só. Não é. A vida vai ser difícil em qualquer escolha que a gente fizer. E se a gente tiver isso como paradigma, a gente vai ter capacidade de encarar a vida de forma diferente. A vida só não é difícil naquilo que a gente não viveu. É próprio da reencarnação. Para que a gente mergulha na carne, num mundo de provas e de expiações, se não para ter uma vida difícil, uma vida desafiadora, uma vida que vai te impor o sofrimento através da dor, impor o crescimento através da dor. O sofrimento não, impor o crescimento através da dor. O sofrimento depende da nossa leitura. A dor vai nos impulsionar, mas ela pode ser entendida como sofrimento ou como sacrifício. Mas vai aparecer na nossa encarnação, independente da nossa escolha. Isso é um ponto de partida. O sujeito que mora no mar acha difícil morar no mar. Ele acha que escolheu errado morar próximo ao mar. Porque ele olha para o mar e vê todos os problemas da maresia, aquela multidão de gente, aquela quantidade de peixe. Ele fala, nossa, que cheiro ruim de peixe. Por que eu vim para cá? A minha vida é ruim porque eu moro no mar. Ele olha para a montanha e fala, feliz é quem mora na montanha, porque lá não tem gente, lá não tem peixe, lá não tem esse cheiro, não tem maresia, lá que é feliz. Por quê? Ele não vive na montanha. Porque quando a gente for visitar o sujeito que vive lá na montanha, ele vai falar assim, a vida aqui está muito difícil. É muito difícil viver na montanha, não tem ninguém, não chega comida. É um sacrifício danado. Eu não converso com ninguém. Feliz é quem mora lá no mar. Porque lá tem gente, lá tem o mar, lá tem praia, lá tem peixe. Eu fiz uma escolha muito infeliz de vir para a montanha. É muito difícil viver aqui. Só para a gente refletir a respeito das nossas decisões. Se você decidir ter filho, vai ser difícil. Se decidir não ter filho, vai ser difícil. Se tem emprego, é difícil. Se não tem emprego, é difícil. Se escolheu casar, é difícil. Se está solteiro, é difícil. Se tem
Qualquer escolha é difícil. E se a gente tiver isso na base dos nossos enfrentamentos, a gente vai ter a capacidade de enxergar Deus nos eventos em que a gente via com a ausência de Deus. Porque o primeiro movimento nosso é de achar que Deus nos abandonou, de achar que a gente está sozinho, mas a gente não está. É que é da proposta. A gente está numa escola que passar de ano é difícil. Mas a gente não retrocede, a gente não volta. Se nós atingimos o terceiro ano, a gente continua no terceiro ano. Eu briguei por 4, mas não volta para o segundo ano, né? Então, isso é a base dos paradigmas existenciais. A gente pode dividir em 2 grandes paradigmas. O paradigma materialista, que é um paradigma que não aceita a espiritualidade, é o paradigma do aqui e agora, é o paradigma do momento, isso que faz sentido, né? Ou o paradigma espiritualista, para enxergar a tua vida, que é o que nos enquadramos aqueles que abraçamos a doutrina espírita, que traz uma mensagem consoladora em todos os desafios. A gente tem a capacidade maior, mais ferramentas para entender essa vida desafiadora e difícil, que nos motiva, às vezes, a apresentar sintomas depressivos. A gente, dentro do paradigma mais espiritualista, tem maior capacidade de fazer um grande deslocamento para enfrentar a depressão. Que deslocamento é esse? É quando a gente desloca o problema dos eventos, das escolhas que nós fizemos, que é isso que a gente está falando, para o que a gente sente em relação a essas escolhas, ou às fatalidades da vida. Passa a ter mais importância o que a gente sente, como a gente enfrenta, passa a ter mais importância como a gente enfrenta, do que o que aconteceu de fato. O que aconteceu de fato é menos importante do que como a gente sente aquele fato. Então, vamos dar um exemplo. Eu perdi o emprego, e a gente viu que isso é sintoma externo, né? Isso é gatilho externo. Perdi meu emprego. E eu desloco a minha tristeza para a perda do emprego. Eu acho que eu estou triste porque eu perdi o emprego. E pode até ser um gatilho, né? A visão materialista, ela vai ficar muito infundida nessas perdas, porque nós estamos falando de matéria. Nós estamos pronunciando o verbo ter próprio do materialismo, que é ter casa, ter emprego, ter filhos, ter profissão, ter status. É uma conjugação do verbo ter. Então, a gente tem uma ferramenta X. Quando a gente vai para a espiritualidade, nós vamos para a conjugação do verbo ser. Como eu estou me sentindo, como estou existindo, como eu estou sendo. Logo, eu perdi o meu emprego, me causa uma emoção X, eu desloco o problema daquela perda para o que eu sinto em relação a ela. E aí a doutrina espírita nos dá todo o embasamento para o enfrentamento disso. Por quê? O principal motivo, porque o que eu sinto é meu. O que eu sinto depende de mim. E eu só consigo mudar o que é meu e o que depende de mim. Eu não consigo mudar o que é do outro, o que é do ambiente, os fatores externos. E a gente, na visão materialista, quer mudar fator externo. Quer mudar de casa para ser feliz, quer mudar de emprego para ser feliz, quer mudar de pessoas para ser feliz e não encontra felicidade nunca. Porque a felicidade é uma conjugação do verbo ser próprio da espiritualidade. Então, se eu estou sentindo tristeza, ou raiva, ou qualquer outro sentimento sombrio da minha personalidade, oriundo de um evento, eu posso mudar essa sombra em luz, porque ela é minha. Primeiro eu preciso nomeá-la, entendê-la, e depois ressignificá-la com toda a instrumentalização que a doutrina espírita traz. Eu posso, diante do mesmo evento, ter uma reação diferente. Basta olhar para aquilo de uma forma espiritual e encontrar Deus nesses movimentos, porque às vezes a vida nos mostra que aquilo que a gente entendia como uma perda não passou de um livramento. Às vezes, uma porta maravilhosa se abre na nossa vida justamente porque aquela anterior fechou e eu não fiquei presa a ela. Eu dei espaço de vivência espiritual.
Eu dei condição de que a mão divina caísse sobre a minha vida e percebesse que aquilo que eu entendia como um grande desastre foi um excelente benefício para o meu espírito. Para eu, espírito, né? Porque meu é o corpo, nós somos espíritos, né? Então, para eu, espírito, aquilo foi muito importante. Então, a gente tem que deslocar. Isso é um movimento necessário para o enfrentamento espiritual da depressão. Por quê? Porque enquanto eu não trouxer para mim a responsabilidade de ser feliz e de mudar, ressignificar o que eu sinto, eu vou estar presa fácil da espiritualidade maior. Porque um dos sintomas que é um flerte com os sintomas psicóticos da depressão física, né? E das questões espirituais é aquela vozinha no ouvido que vem da depressão, o pensamento invasivo. Quando a gente está mal, pessimista, é aquela vozinha que fala assim para você brigar: você vai levar desaforo para casa? Ou é aquela vozinha que diz assim: por que você não desiste de tudo? Não vale a pena? Acaba logo. Ou é aquela vozinha que diz assim: você não vale nada. Nada do que você faz dá certo. Enquanto a gente não traz para nós, essa voz encontra ressonância. E aí a incidência do que a doutrina espírita convencionou chamar de influência obsessiva, influência espiritual, onde o pessimismo, onde a energia ruim vai determinada por essas influências, a ponto às vezes de dominarem até a nossa vida. Por quê? Porque a nossa visão está fora e a gente não consegue fechar essas barreiras de influência, porque a gente tem que fechar dentro dos recursos psicológicos que a gente tem. Quando a gente traz para nós, não adianta a influência do outro. Quando a gente desloca para o outro, essa influência é muito maior, porque você já traz um apontamento para a culpa que você sente em relação àquilo, fica fácil a sugestão. Isso do ponto de vista da obsessão de espíritos desencarnados e de encarnados também. A pessoa que a gente chama no senso comum de Maria vai com as outras, é uma pessoa que está dentro desse deslocamento que precisa ser feito, né? A gente vive um momento atual dentro do materialismo que é muito do rótulo. É mais rótulo e menos conteúdo. Aquilo que Bauman vem classificando como afetividade líquida, né? O interno profundo, o trabalhoso, não tem o valor. É rápido, é efêmero, vale o voto. E a gente vive do lado ruim da tecnologia, essa influência alienadora, essa mentira, essa fantasia. O que é mentira? O que é fantasia? A vida virtual. A vida virtual, a forma como eu me apresento, o rótulo que eu demonstro, né? Eu escondo o meu conteúdo através desses rótulos e quando eu me preocupo demais com o rótulo, eu perco a essência de mim mesmo, o conteúdo de mim mesmo, o sentido da vida. E quando eu perco o sentido da vida, eu abro o campo para a depressão. E por que a gente perde? Porque dentro desse movimento alienador e às vezes até irracional, a gente pauta a felicidade nisso que está fora, no rótulo. Felicidade passa a ser ter um corpo bonito, passa a ser ter um carro bonito, ter uma casa bonita, ter dinheiro no banco, estar em festas boas, né? Na ausência daquilo, eu não me sinto feliz, porque é o rótulo, é o status que me importa. E isso é o grande desafio do mundo atual, onde as pessoas querem ser seguidas, querem ser validadas, querem ser curtidas, e são movimentos que não dependem dela. É praticamente uma terceirização da minha capacidade de ser feliz. Eu terceirizo, eu dou na mão do outro. Eu só vou ser feliz se o outro me aceitar. Eu só vou ser feliz se o outro me amar. E a gente vai encontrar pessoas no mundo que foram amadas por quase todo mundo e que morreram de depressão. Porque o amor que vem do outro não nos preenche. É o amor que sai de nós.
O amor que vem do outro é importante para ele. É o amor que sai de nós que é importante para nós. Foi isso que Jesus veio ensinar e que demonstra na doutrina espírita. O próprio Jesus, o próprio Mestre, não foi amado de forma unânime. Não foi maioria. Nenhuma passagem do Evangelho ele exalta o amor que vem do outro. O compromisso que ele nos ensina é de amar o outro, como ele é. A gente vai se tornar um espírito crístico quando a gente tiver essa capacidade de amar o outro como ele é, sem julgamentos, sem trazer a moldagem do que a gente quer no outro segundo a nossa própria ótica. Então, a gente vai nessa ilusão e a gente vê pessoas se matarem porque o outro cometeu erros. Olha como é irracional. Por que você se jogou? Porque o outro me abandonou. Mas quer dizer que então a felicidade depende do outro? Terceirizei, graças a esse movimento. É muito bonito numa mesa, num jantar, à luz de vela, com uma garrafinha de vinho na mesa, né? É legal a gente ouvir do outro assim, eu não vivo sem você. Você é tudo para mim. A minha felicidade é estar com você, né? É bonito. Mas se for verdade, é perigoso. Porque já é um convite à retirada da relação. A gente inconscientemente não quer assumir a responsabilidade de ter que fazer o outro feliz e de não poder sair dessa relação. Olha o peso que é você não poder ir embora ou ver que não se dá conta de ser feliz e ainda ter a responsabilidade de fazer o outro feliz, quando a responsabilidade tem que ser dele. Então, esses são fenômenos sutis, que abrem campo para influências negativas. Aí é só alguém dizer assim, ó, você não vale nada, porque a sua pauta de valor não está na tua mão, está na do outro. Você não vale nada e você acredita. Porque dentro de você é essa certeza que você concretizou. Então, o próprio Jesus, e isso o doutor Alberto Almeida falou, e eu não posso me omitir aqui de falar um exemplo tão bacana. O próprio Jesus teve nos seus 12 apóstolos, a respeito da culpa, né, que a gente sente desse amor que vem do outro. Ele teve nos seus 12 apóstolos a sua grande família. Viveu mais com os apóstolos do que com os seus pais consanguíneos, do que com aqueles que o trouxeram à vida terrena. E mesmo na sua família, esse que foi o espírito mais evoluído que esteve entre nós. Mesmo na sua família, na família de Jesus, ele não deu conta de evitar 2 pontos: a traição, a covardia, o medo, o abandono, o suicídio. Judas suicidou-se, convivia com Jesus. Então, veja que o movimento é do sujeito, não é do outro. Se nem Jesus evitou, como é que a gente vai fazer? Então, nós estamos num momento em que a gente tem que olhar para nós. E é claro que é na troca com o outro que eu me mostro, mas veja a importância desse olhar espiritual sobre as nossas questões depressivas. Eu sei que o nosso tempo já tá encerrando aí, né, Dora? Mas... Vamos continuar, temos tempo. Já está dando aqui os 40 minutos, e essa fantasia, né, da gente não ter esse olhar espiritual sobre a vida, na fantasia da gente destinar de uma forma mais materialista a felicidade pautada em coisas, nas pessoas, nos envolvimentos que eu tenho, inclusive alguns movimentos até religiosos, que comparam a evolução espiritual com a evolução material, que é um perigo, né? Olha, sujeito, depois que aceitou Jesus, depois que está em determinada religião, depois que está lá comungando com Deus, olha como ele cresceu, olha, ele tem casa, tem carro, tem faculdade, tem dinheiro, está passeando, está viajando. E isso é uma grande fantasia, porque o crescimento tem que ser medido por outros elementos, na capacidade que a gente tem que ter de ser mais tolerante, de ser mais pacificador, altruísta, benevolente, com o outro, que é nessa relação que eu estou dizendo, e conosco. Não adianta você ser
tolerante com o seu colega e não ser com você. Tem muita gente que é o próprio obsessor, ele mesmo se boicota. Tem gente que o obsessor olha assim e fala, não, isso aí não precisa não, deixa lá que tá tudo certo. Ele mesmo se afunda, né? Por quê? Porque tudo que ele olha, ele enxerga o ponto negativo das coisas. Ele precisa da afirmação do outro. Eu lembro de um casal cujo marido, para ficar bem, ele sempre necessitava da investida positiva a ele que a esposa dava. Então, quando ele estava mal, ele terceirizava. Eu falava, bem, fala alguma coisa aí, me ajuda, eu não estou bem. Aí ela dizia coisas para ele maravilhosas e tal, tal, tal. E ele se sentia melhor graças ao movimento dela. Um belo dia, eles estavam aí com seus 40, 50 anos de casado, ele bastante idoso. Ele começou a olhar de frente ao espelho e não gostou do que viu, porque está muito comprometido com o rótulo, né? E estava se sentindo mal acabado. Ele olhou e começou a lamentar para a esposa assim, olha como eu estou velho, olha como eu estou destruído, olha o meu cabelo como está horrível, os poucos fios que me sobram, está tudo horrível. Olha como a gravidade pôs tudo para baixo, olha para o meu barrigão, olha para a minha pele, olha para o meu olho, está tudo destruído, está tudo acabado. Eu estou muito mal, eu quero morrer. Me ajuda. E olhou para a esposa, fala alguma coisa para me incentivar, porque eu dou mal. Me dá uma palavra de apoio. E a esposa disse, com todo carinho, as suas vistas estão ótimas. Você está enxergando bem. Quase que ele se matou de vez, né? Mas é o risco que a gente corre quando a gente terceiriza a responsabilidade que é nossa. Porque a gente fica à mercê do movimento do outro. Enquanto ele estiver nos apoiando, vai. Na hora que não tiver mais, aí a gente para. Não, não. A felicidade, ela tem que estar ao alcance da nossa mão. Porque daí que a gente evita as influências espirituais. A gente fecha as portas. Porque quando eu trago para mim, quando eu sou protagonista das minhas ações, existe um componente espiritual importante. Qual componente é esse? É sair daquela falsa ideia de que espírito obsessor é ruim, é maldoso, o mal está nele. E acredite, tem muito espírita que pensa assim. Tem muito espírita que fica arrepiado, como a gente diz aqui em Osasco, sabe? Arrepiado quando fala em espírito obsessor. Por quê? Porque ele não vê o próprio movimento, ele projeta no outro. E enquanto a gente vê o nosso espírito obsessor com essa culpa, com essa maldade, vai ser difícil a nossa afinidade com ele. Porque o espírito obsessor não é um espírito maldoso que está na erraticidade, entediado na pandemia, né? Ele está lá no plano espiritual recluso para não pegar o coronavírus e desencarnar de novo, né? Está lá chateado e fala assim, eu vou fazer um movimento na minha vida, eu vou obsediar o Alan. Estou fazendo nada, não estou fazendo nada, vou dar uma infernizada na vida dele. Não conheço, mas vou destruir. Por quê? Porque eu sou maldoso, eu sou mau. Ele é bonzinho, eu sou maldoso, vou lá e... Não, não é isso. Não é isso. O espírito obsessor, invariavelmente, é a nossa vítima. E se a gente conseguir olhar para o nosso movimento, a gente vai enxergar isso. Então, não importa se esse obsessor seja encarnado ou desencarnado, se ele é nossa vítima, a gente precisa entendê-lo assim, para que a gente abra um campo de maior possibilidade de refazimento daquelas emoções anteriores. Porque se você me deve, e você vem me cobrar, e eu começo a apontar o dedo para você, sai daqui, maldosa, sua cobradora. O que é isso? Cobrar a mim? Imagina, sendo que a dívida é minha. Qual a chance de você ter maior afinidade comigo? Qual a chance de você deixar de ter raiva de mim? Deixar de me obsediar? É muito menor. Agora, se eu vejo, se eu reconheço, se eu sei das minhas condições, se eu consigo entender a divindade atuando na minha e na vida do irmão, onde todos somos amados pelo mesmo Deus, que somos semelhantes, que somos uma grande família espiritual, e eu faço esse movimento de humildade, que é o grande elixir para os enfrentamentos da vida,
Eu vou olhar para o irmão e vou falar, eu sei que eu te devo. Eu sei. Eu vou pagar. Nós vamos acertar as nossas contas. A doutrina espírita tem transformado a minha vida. Eu não sou mais aquele sujeito que eu reconheço que eu era. Agora, a gente começa uma história nova. Deus vai se encarregar de colocar no nosso caminho pessoas queridas a esse espírito encarnado ou não. E é o meu movimento de altruísmo, de acolhimento, de solidariedade a esse espírito que vai fazer com que a afinidade com ele mude. Ele vai falar, nossa, olha, o rapaz está diferente, olha lá, ó. Alan ajudou minha mãe, ajudou meu irmão, são pessoas que eu gosto, eu acho que eu vou perdoar esse rapaz aí. E isso não importa se está encarnado ou não. Quando a gente coloca o amor na frente, quando a gente reconhece as nossas sombras, a gente começa a tratar da depressão, das influências espirituais de outra forma. Então, qual que é a nossa visão a essas entidades? A visão de alguém que a gente possa, sim, ter feito mal. E em vez de apontar o dedo, é pedir perdão, me desculpa, eu quero ser uma pessoa diferente. A gente vai bloqueando, a gente vai conseguindo fechar as portas da influência espiritual, que encontra na depressão o combustível para destruir a vida daquele que vai passando por esse momento de dor. Então, essa é a mensagem que eu gostaria que a gente refletisse bastante. De saber que nós não somos só luzes, de considerar que nós podemos ter, sim, algumas imperfeições que ainda precisam ser buriladas, mas que serão, mas que a vida continua. Aqui é uma grande oportunidade e é a dor que você está passando. É justamente onde você achava que Deus não estava com você, que Ele está. É na dor que a gente vai aprender. É na dor que o espírito vai se expandir e que Deus permite para que nós possamos evoluir. Dentro dessa superioridade espiritual, a gente vai encontrando cada vez mais o entendimento das leis divinas. É um amadurecimento que vai trazendo a certeza de que se Deus permitiu aquilo é para o nosso bem. Às vezes a gente pega do nosso filhinho de 3, 2 anos, o pirulito que ele estava adorando, amando chupar aquele pirulito, mas a gente percebe que vai fazer mal. Tem açúcar, ele não almoçou. A gente tira o pirulito. A exemplo do que Deus faz com a gente, de uma forma muito maior. A gente tira o pirulito, o que faz aquela criança que não entende? Ela vê aquilo como dor. Ela diz que odeia, ela quer te chutar, ela se joga no chão, ela começa a chorar. E o que a gente faz? A gente deixa. A gente deixa. Por quê? Porque a gente sabe que vai fazer bem para ela. Lá na frente ela vai ver o mal que aquilo ia causar e que graças ao nosso movimento ela não passou por aquilo, não teve cárie, não teve dentista, porque nós tiramos o pirulito. Ela vai entender depois. Assim é Deus na nossa vida. A gente passa às vezes por dores que a gente não entende ainda. E você fala, como é que você permite? Permito, meu irmão, permito, meu filho, porque vai te fazer bem. Porque vai fazer você crescer. Você me pediu o que eu queria, mas eu estou te dando o que você precisa. É uma necessidade. Presta atenção no teu desafio, tem algo a te ensinar. Porque a dor é uma conversa íntima com a nossa necessidade. Dependendo da necessidade de cada um, aquilo vai ser ou não um sofrimento. Então, a gente tem que olhar a vida de uma forma espiritual para esse grande enfrentamento na problemática da depressão. É um tema amplo, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre ele, mas eu sei da urgência do nosso tempo. E eu gostaria apenas de encerrar com essa mensagem para os irmãos, né? Que a gente é, segundo Sartre, o que a gente fez com o que o outro fez de nós. Dá o direito do outro fazer qualquer coisa, mas a gente é aquilo que a gente faz com isso. E você pode se empoderar a ponto de a influência do outro não te afetar, não te contundir tanto, a ausência do outro não te doer tanto, o ataque do outro não encontrar ressonância em você. E aprender que o amor que te alimenta é o que sai de você e não o que vem do outro, como nos ensinou Jesus. Por mim, a gente ficava aqui
Sim, é muito bom o tema, né? Que a gente tem de programação com os outros grupos, mas foi maravilhoso, Alan. Tem até, Muito inclusive, obrigado. uma pergunta aqui de uma amiga, que eu não sei se vai dar tempo para você responder, mas eu vou passar, porque ela fala aqui justamente de questões que nós estamos vivenciando hoje, né? Quando ela diz, deixa eu ver aqui, a Márcia está dizendo que hoje o cansaço mental parece que toma conta de nós e limita o nosso potencial de ser e fazer. Vamos trabalhar os pensamentos e sentimentos para avançar. Primeiro que isso é uma verdade, né? A gente está numa situação compulsória. É diferente a gente se colocar privado da liberdade por escolha, quando a gente escolhe confinamento, é diferente de quando vem de fora e a gente é obrigado ao confinamento. Então, a situação pandêmica causa esse cansaço mental. A situação que a gente enfrenta traz prejuízos de ordem psicológica. Como a gente tem que lidar com isso? Primeiro, assimilando que nós somos seres humanos que têm essa fraqueza. Esse cansaço, ele é real. A gente está cansado mesmo. A gente está vulnerável mesmo. A gente tem essa fragilidade mesmo. Então, a gente tem que criar elementos que reforçam, através da experiência, a vitória sobre o cansaço. Porque enxergar a vida de forma espiritual é se permitir a experiência, é sair do racional que o materialista também faz. O pensamento materialista consegue vigiar, entender e avaliar comportamento. Qual a diferença de quem vai no paradigma espiritualista? Se permite a experiência. Você sai daquilo que você entende como certo e experimenta fazer isso. Experimenta fazer o que na razão fez sentido. Então, experimente fazer o exercício do evangelho no lar, de uma conversa íntima com Deus. Busque a tua meditação, a tua espiritualidade. Busca fazer uma alimentação saudável. Busca cuidar da sua mente. Busca não julgar ninguém. Busca se aproximar dos seus entes queridos, sem querer moldá-los à tua necessidade. Tenha a experiência de fazer uma escuta qualitativa. Dê espaço na sua vida para experiências espirituais. E você vai ver que esse cansaço ele vai se transformando. Não vai ser fácil, porque a porta é estreita. Mas quando você se permite aquilo que você está entendendo, colocando em prática, você vai, através da experiência, encontrando um sentido. A coisa vem da lógica para a compulsoriedade. Um dia você abriu uma porta e foi entrando, e alguém te disse assim, olha, você tem que pedir licença, você tem que bater na porta para entrar. Não fez sentido, não fez sentido. Mas, compulsoriamente, você foi se obrigando a fazer aquilo. De repente, você se vê não conseguindo entrar em nenhum lugar sem pedir licença, porque aquilo passou a encontrar ressonância na tua existência. Um dia, alguém te falou assim, ó, você está ganhando um presente, fala obrigado. Você está ganhando um prato de comida, fala obrigado. Você está ganhando um doce, fala obrigado. E você, com raiva, dizia obrigado, 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 obrigado. Não fazia sentido. Mas pela experiência, te trouxe uma sensação própria da experiência, que é do olhar do outro, daquilo que você sente quando diz obrigado, aquela troca afetiva que se dá num ambiente de gratidão. É essa experiência, você se permite, que fez sentido na tua vida. Agora, você não recebe mais nada sem falar obrigado, porque você quer reproduzir essa experiência própria da gratidão, da espiritualidade, né? Então, a gente vence o cansaço quando a gente se permite, coloca uma postura mais ativa naquilo que já são as suas convicções. Alan, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua participação, pela sua contribuição com o nosso trabalho. Foi maravilhoso. Tenho certeza que todos estão contemplados aí com a sua fala. E, sinceramente, eu espero que a gente possa, num outro momento, repetir essa dose. Viu? Você vai ser sempre bem-vindo aqui entre nós. Muito obrigado. Pois, meus amigos, nós estamos encerrando aqui a nossa transmissão, porque teremos que dar continuidade no horário do outro momento das outras pessoas. Muito agradecidos, desejando tudo do melhor para vocês nesse sábado, para o nosso amigo Alan, para todos que nos acompanharam.
Um grande abraço, Alan, muita paz e Para até você o nosso também. próximo encontro, se Deus quiser. Até, Bom se Deus dia quiser. para todos. Bom dia.